Olha, a década de 60, início da década de 60, né, foi um período aqui em Pernambuco, aqui no Brasil, de, de pressões dos movimentos sociais para uma série de reformas. Né? Em 62 é eleito aqui em Pernambuco, talvez o primeiro governo com olhar para essas questões sociais, né? E nessa época eu servia no quartel, era soldado aqui, né? Prestava serviço militar, no exercício militar obrigatório. Eu prestava serviço militar e acompanhei esse processo, né? Onde se tinha muitas discussões sobre questões. Uma delas, que era uma das questões aqui centrais, que era a questão da reforma agrária. Daí existia um movimento aqui, principalmente aqui em Pernambuco, que eram as ligas camponesas, né? E então, pela primeira vez, um governo eleito, a RAIS de 62, tem um olhar para essas questões, né? E isso leva a uma polêmica no nível da sociedade como um todo, né? Então você tem forças que se opõem a essas transformações, né? Com o governo que vê isso com bons olhos então é um período de muita discussão. Eu acompanho isso a uma certa distância disso, né? Eu lembro que, na época, eu colocava que se colocava a gente numa situação muito complicada, porque eu dizia, olha, ou você é pró-americano, ou você é pró-União Soviética, e não tem um caminho. Eu fazia essas questões, não tem uma outra via aí. Mas eu não tinha nenhum envolvimento, né? Admirava o movimento social, mas ao mesmo tempo tinha um certo temor, porque existia uma campanha muito grande contra esses movimentos, e é claro que terminava isso me atingindo, mas eu olhava aquilo como positivo, né? Como uma coisa positiva. Então, em 1964, meus pais, eu moro com meus pais, num bairro aqui, e aí, no bairro São José, que é um bairro central, meu pai tinha comércio próximo, e aí o golpe de 64 amanhece com... Quer dizer, já havia discussões a quem colocasse que poderia existir um golpe, quem falava que isso era impossível, etc. Bom, então há um golpe. Em 64, acordo com um golpe e começo a acompanhar isso na rua, né? Meus pais também eram espíritas nesse período e eles tinham uma ação que era de visitar os bairros da periferia, e isso me levou a um contato também grande com esse bairro da periferia, porque eles colocavam que, quer dizer, eles faziam muito essa questão assistencial, né? Que era uma coisa do espiritismo, que eles colocavam que fora da caridade não há salvação. Então, e aí, se meu pai pedia, muitas vezes, que eu levasse essas pessoas na periferia, em bairros que eram terríveis na época, e eu levava esse pessoal e fui tendo esse contato com aquela realidade, né? Contato com aquela realidade. Bom, em 64, quando há o golpe, eu ligo a rádio para acompanhar aquilo, né? E vou me informando daquilo, e nasce naturalmente uma revolta muito grande, porque... Quer dizer, para mim era inadmissível que alguém derrubasse um governo eleito pelo povo, né? E aí eu lembro que eu ligo o rádio para uma emissora do Rio Grande do Sul, que estava transmitindo discurso de Brizola, que era uma liderança aqui no Brasil. E Brizola pregando a resistência ao golpe, né? E o presidente da República teria ido para o Rio Grande do Sul, estaria lá no Rio Grande do Sul, e Brizola propondo fazer isso. Então, nesse momento, eu costumo dizer, já disse várias vezes isso, em vários locais, que eu sei exatamente quando eu fiz minha opção por participar ativamente dessas questões, por integrar esse movimento, que foi nessa manhã do 1º de abril. Eu digo que eu resolvo ir participar e decido que, se Brizola resistisse, eu iria para o Rio Grande do Sul. Isso eu tinha muito novo ainda, tinha 20 e poucos anos.